No Brasil, o aumento do IOF deu o que falar e o governo já começou a recuar. Nos Estados Unidos, Trump voltou a atacar com novos aumentos de tarifas e o dólar segue perdendo força em escala global. Na Europa, os cortes de juros foram retomados, com reflexos potenciais para o euro, e tudo isso em meio à reescalada do conflito entre Ucrânia e Rússia, que voltou a dar força ao petróleo. No episódio de hoje, eu, Larissa Quaresma, junto com João Piccioni e Matheus Spies, vamos te ajudar a entender o que isso tudo significa para os seus investimentos. Está começando mais um episódio do Empíricos Podcast. E antes da gente entrar nos temas de hoje, um recado rápido. Saíram as carteiras recomendadas da Empíricos para o mês de junho, com versão automatizada no BTG Pactual. Para acessar os relatórios completos e de forma gratuita, é só clicar no link da descrição deste vídeo. Bom, bora falar aí da polêmica da vez, aumento de IOF. O governo anunciou que ia aumentar a alíquota de IOF aí em operações de câmbio, operações de cartões, internacionais, previdência complementar do tipo VGBL e crédito à pessoa jurídica aqui no Brasil. A gente viu uma forte reação negativa, não só no Congresso Nacional, como também na sociedade, Diversos aí setores da classe empresarial fizeram bastante pressão para que essa medida fosse recuada. E o Ministério da Fazenda sinalizou aí um recuo parcial, sinalizaram que estão reavaliando alternativas para cumprir a meta fiscal de 2025, que foi o objetivo da majoração da alíquota de IOF. Matheus, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: as alternativas de arrecadação que estão na mesa, para compensar o IOF, você acha que elas conseguem cumprir a meta fiscal nesse ano e no próximo? Em sendo aprovado tudo que eles colocaram na mesa para esse ano, é bem possível que sim, tá? O grande ponto aqui, entretanto, na minha visão, é que, primeiro, as alternativas que foram apresentadas, não necessariamente todas serão levadas adiante. Todas elas foram apresentadas como alternativas. O governo está propondo ideias que as lideranças partidárias, as lideranças políticas de bancada vão avaliar, tanto na Câmara como no Senado. Já foi apresentado formalmente para os presidentes das casas legislativas, que é um grande passo. E agora a gente tem, nos próximos dias, a apresentação para cada uma das lideranças. Não sabemos o que vai avançar e, em avançando, o que será aprovado definitivamente. Dito isso, eu me surpreendi positivamente com uma ou outra medida que foi aventada, tá? Porque eu não esperava nada, então qualquer coisa que apareça eu já me surpreendo positivamente. Mas vamos lembrar que, ainda que seja melhor do que o esperado, a gente tem uma dinâmica fiscal que não será resolvida. No máximo, a gente pode dizer que o que foi apresentado é um puxadinho um pouco mais bem cuidado, um pouco mais bem assim, luxuoso, vamos falar assim. Mas não resolve o problema estruturalmente. Inclusive, o que aconteceu? Se a gente recapitular um pouco, a medida do IOF, o IOF, na verdade, nem deveria estar sendo usado para essa finalidade, é um imposto regulatório, e não arrecadatório. O que o governo está fazendo é usá-lo para arrecadar, em grande parte porque, na argumentação do governo, se eles contingenciassem e bloqueassem mais, haveria um impacto no funcionamento da máquina pública. Isso é estranho, considerando que o governo vinha falando que estava tudo bem, que eles estavam arrumando a casa. E agora, do nada, estamos à beira do colapso. Algo que a gente vem falando faz tempo aqui, na verdade. A gente tem falado há muito tempo que estamos flertando com o precipício, e a trajetória é insustentável, contratando um grande ajuste fiscal para 2027. A gente já falou isso várias vezes, estamos falando isso há muito tempo. E o que aconteceu aqui, na verdade, é que o IOF foi só um sintoma, de um problema muito mais crônico no orçamento brasileiro, que é o engessamento dos gastos públicos, que em breve se tornarão 100% obrigatórios. Não haverá discricionalidade. E é isso que o Haddad está falando. Se vocês bloquearem e contingenciarem mais, vai afetar o funcionamento da máquina pública, que é o que inevitavelmente vai acontecer em 2027. Então a gente está tendo um aperitivo do que cedo ou tarde a gente vai ter que endereçar. O que foi apresentado, portanto, ele busca sanar na margem alguns problemas envolvendo curto e médio prazo, mas não resolve o problema a longo prazo. O que foi apresentado de curto prazo? Então você tem algumas medidas que afetam o setor de óleo e gás,
né, em especial para curto prazo, leilão, né, de excedente de petróleo, que o governo quer arrecadar um pouco mais. Inclusive, algumas notícias envolvendo medidas alternativas no setor de óleo e gás geraram bastante aversão a risco, né, no setor listado, algo que repercutiu no mercado, etc. Outras coisas, taxa sobre a operação de criptomoedas, aumentar imposto sobre bet, né, aposta esportiva, alíquotas não, mais altas, né, para esse tipo de operação. E daí sim, uma coisa que eu achei interessante dentro desse contexto, que é voltar a debater reforma de previdência dos militares, super salários, que vai em linha com o que nós entendemos que necessariamente vamos ter que discutir depois numa reforma da Previdência, numa reforma administrativa, e está em linha com o que o governo usa de narrativa, né? Isso foi interessante. Isso é curto prazo. E daí qual é a argumentação? Aprova para o curto prazo e eu vou recuar na questão da interpretação do risco sacado e talvez, né, no VGBL. Lembrando, pessoal, isso daqui não é certo, isso aqui é o que tem sido aventado, tá? As formalizações virão nas próximas semanas, tá? Nos próximos dias já, a gente já deve ter alguma coisa mais definitiva. Então, o que a gente está falando aqui é que o governo está apresentando de maneira geral e provavelmente vai ter um funil, né, dos pontos. Estruturalmente, tem algumas coisas mais interessantes, né? Por exemplo, tem uma coisa que o governo insiste bastante, de fato é um problema, que é o gasto tributário, nas renúncias fiscais, que, ao que tudo indica, vão somar mais de 800 bilhões de reais esse ano. É um patamar muito alto de renúncia fiscal, não faz sentido. Lembrando que isso foi gestado durante o governo Dilma, né, na época. E daí virou esse monstro que ninguém sabe por onde começar a cortar, né? A maior parte deles, né? Então tem um ali de desoneração da folha de pagamento que o governo já tem tentado tirar há algum tempo, né? E daí foi prorrogado, vai que tentar atingir ele, né? BPC. BPC, benefício de prestação continuada, né? Vai dentro daquela ideia de seguridade social que perfaz grande parte do orçamento. Não acredito que o governo vai enfrentar a questão da desvinculação do benefício do salário mínimo, que inevitavelmente vai acontecer, tá? É que o governo não quer comprar essa briga agora, há um ano do negócio eleitoral mesmo, né? Então não quer comprar essa briga. Vai ter que acontecer, é só uma questão de tempo, não só para o BPC, tá? Para a Previdência também, desvincular. Mas talvez o que eles vão fazer aqui é dificultar, né, a entrada no BPC, porque tem crescido de maneira galopante, né? E tem chamado muita atenção. Tem o gasto com Fundeb, que tem crescido bastante, como percentual, né? Então tem destinado cada vez mais recurso para o Fundeb, pode revisar isso também. E piso, né, mínimo para educação e saúde, juntar isso, não vai ter aquela mudança de dinâmica, né, de desvinculação de receita da União como era antes de voltar com esse novo arcabouço, né? Mas que, de novo, isso vai ser debatido depois, é que o governo está postergando. Ele está fazendo alguns. Então, note, tem algumas coisas interessantes, né? A questão dos gastos, né? Eles estão propondo cortar por ano 30 bilhões de gasto tributário. Pô, é um caminho, sem dúvida, mas sozinho, né? Então, o que me parece? O governo está tentando driblar ainda de maneira o debate mais estrutural de uma reforma mais completa nos gastos públicos. Então, se você me pergunta, essas medidas. E daí, por exemplo, se aprova as de curto prazo, ele vai voltar na questão do risco sacado e provavelmente, vamos ver, do VGBL, né? Que agora está tributando também. E daí, no outro lado, se porventura aprovar as medidas estruturais, ele derruba todo o decreto até o final do ano. É isso que ele está propondo. Isso é o que nos foi passado, né? Agora, vamos lá, né? Resolve o problema brasileiro? Não. Salva ali o curto prazo, que estava meio amalucado, essa questão fiscal? Sim. E outra coisa importante, a gente vivia falando, né, que nesse rally de ativos brasileiros, se houvesse algum vento contrário, viria de nós mesmos, né, na questão fiscal. O quanto o governo estaria disposto a dobrar aposto, o quanto o governo queria pisar no acelerador com freio de mão puxado, né? E mostrou que, mesmo numa dinâmica perversa que possa vir a ser cada vez mais populista, há limites, né, tanto na sociedade como no parlamento, que o governo pode tentar ficar maluco, né, das contas públicas para tentar se reeleger de qualquer jeito. Então, também foram sinalizações positivas nesse sentido. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, talvez resolva aqui o curto prazo, mas nem de longe resolve o problema estrutural brasileiro. Porque para você resolver esse problema, você precisaria mudar a dinâmica dos gastos públicos brasileiros, mudar a dinâmica de como você desenha o orçamento brasileiro. E isso não está sendo feito ainda. Será feito, inevitavelmente.
Tem que Independente ser de quem ganhar, feito. precisa. Independente de quem ganhar no ano que vem a eleição, precisará ser feito. Se esse governo for reeleito, o que tem sido cada vez mais improvável, vide as pesquisas, né, de crescimento da desaprovação, e pesquisas eleitorais já que começam a ganhar relevância. Lembrando, né, nessa altura do campeonato, a gente só fala muito de eleição porque o governo antecipou esse debate, a oposição antecipou esse debate, o mercado cansado antecipou esse debate. Mas, em geral, o que vale mais nessa altura do campeonato é pesquisa de popularidade. Só como a gente antecipou, pesquisa eleitoral ganha cada vez mais relevância. E entrando no segundo semestre, ganha ainda mais corpo, né? Então, assim, independente, né, vamos supor que se reeleja, né? Vai ter que enfrentar essa questão. Vai ter que lidar com esse problema. Agora, como será lidado? Vai ter convicção para fazer? Vai ter força política? Entendo força política, haverá articulação? Ou vai ser um governo fraco politicamente? Sem convicção? Sem capacidade de articulação? Né? E daí muda o jogo, né? Antes da gente entrar nessa questão da popularidade, né, das pesquisas eleitorais, que está inclusive aqui na pauta, só destacar o quanto é importante essa questão do IOF sobre o risco sacado, né? Porque houve um aumento, que era um tipo de operação financeira de crédito que não era tributada pelo IOF, né? Diferente de empréstimos bancários tradicionais, né? Que tinham ali 0,30 e alguma coisa de IOF e passaram para 0,95. O risco sacado era zero, né? E passou a ser 0,95 aí na cabeça, mais uma taxa diária limitada aí a um teto anual. E assim, é tão importante isso, não só por conta de tudo que você falou, mas assim, é como se você tivesse aumentando o juro ali na veia, na cabeça, né? É mais forte do que seria se tivesse um novo aumento de Selic agora, porque se você aumenta a Selic agora, os bancos vão demorar ali 2, 3 trimestres para repassar isso aos clientes, né, e quando você aumenta o IOF, o repasse é imediato, né, porque a partir de agora, né, já está sendo cobrada essa nova Isso aí. taxa. Inclusive quem está fazendo câmbio aí nas corretoras, né, deve estar vendo já o IOF Mais alto. maior e a mesma coisa para o crédito PJ. Então, teria um efeito muito negativo para a atividade, né, por conta do crédito PJ e para as varejistas listadas em bolsa, inclusive. A operação de risco sacado aqui, né, para quem não está entendendo o que a gente está falando, é aquela operação em que eu falo varejista porque é o setor que mais usa, né, mas outros setores também usam, como, por exemplo, distribuição de combustíveis. Você vai fazer a compra ali do seu fornecedor, né, ele te emite uma nota fiscal para você pagar ele daqui, sei lá, 30 dias e você não consegue pagar ele em 30 dias, e aí você vai no banco, né, e fala assim: "Olha, você não quer comprar esse recebível do meu fornecedor e eu te pago em 90 dias e você paga, ele em 30, né, e aí, assim, você ganha um prazo ali, né, então tendo um IOF, seria um aumento de taxa efetivo, né. Tem o contrário também, o fornecedor quer receber antes, eu quero receber à vista, ele vai lá no banco e desconta aquele recebível. Isso. A gente tem falado bastante desse tema aqui na casa, porque a gente tá distribuindo o nosso FIC-FDIC. Para quem não sabe, eu sou oriundo um pouco desse mercado de recebíveis, então eu fiz bastante isso antes de entrar na Empíricos e é muito interessante, Lari, porque essa questão da antecipação de recebível no mercado brasileiro, ela tem um quê de inelástico em relação à Selic, né? Se você olha as oscilações dessas taxas, elas são taxas de curtíssimo prazo e, e mesmo, sobe Selic, cai Selic, essas taxas são relativamente inelásticas, elas não saem muito de um range ali que vai de 1,5% a 3,5%, dependendo do risco que você está correndo ali. A hora que você joga um IOF para dentro, de cara, você tá simplesmente encarecendo É. a maior, vamos dizer, você tá colocando, eu vou usar aqui um exemplo bem anedótico, é, é como se você estivesse colocando uma placa de gordura dentro do sistema circulatório de um ser humano, né? Você tá criando uma constrição em algo que funciona com uma velocidade gigantesca e que faz as empresas sobreviverem numa economia frágil. É. É inclusive uma forma, assim, que as empresas usam, né,
para justamente driblar a taxa de juro alta do país, né? Porque é um tipo Pra de que- crédito que, como Ao você ser falou, não é. inelástico, a vantagem de ser inelástico é que você sabe mais ou menos qual é a sua taxa É. de desconto. Aquele negócio não se move, então você consegue se programar, você consegue precificar o seu produto, você consegue, vamos dizer, se guiar. Quando as taxas se movem muito, que nem a Selic, que sobe, cai, e você vê oscilações, você fica naquilo, será que eu faço agora? Não faço? O meu produto pode ser mais caro? Não pode? É As isso. taxas de curto prazo são muito importantes para a É economia. isso. E E é interessante isso que você tá falando, porque esse negócio do risco sacado foi colocado aqui, foi na verdade uma mudança de interpretação que foi colocada junto do decreto, né? que não Exato. podia ser feito via decreto. Tem essa questão ainda inconstitucional. Isso deveria ser via por meio de projeto de lei, etc, etc. Ele Mas, usa enfim. de base um entendimento, olha só, né, a judicialização infinita do Brasil. Exato. Aparentemente o STF, em uma decisão monocrática, que tudo indica, Uhum. em 2023, salvo engano, mudou alguma interpretação relativa a factoring. Isso. E daí era passível de interpretação derivada disso, que quando você transfere o risco para alguém, já é crédito. É crédito. E não é crédito. E daí o pessoal ficou maluco, como Exato. assim? É isso aí. E por isso que é uma das coisas que pode ser recuada mais rapidamente, também porque, como você falou, afeta um setor muito relevante que é o de varejo. É. E assim, dentre as medidas, eu acho que essa vai acabar caindo, porque, como eu falei, assim, é você colocar uma placa de gordura no, no paciente que já sofre De problemas cardíacos. mais de problemas cardíacos, mas eu acho que essa taxa em cima do VGBL não vai cair. E aí eu venho com um ponto que é importante, aí mais sobre a ótica de investimento, é que para quem quer se planejar financeiramente, olhando para frente, perder uma janela mensal de aporte é crítico. O que eu quero dizer assim, imagina uma pessoa que está, vamos lá, que você tem a sua família, você está pensando num seguro para o futuro, você está pensando na sucessão e você vai fazer um aporte anual maior do que os 50 mil reais por mês daqui até o final do ano, você tem que aproveitar todas as janelas e fazer os aportes até 50 mil por mês, porque senão, se você perder alguma dessas janelas, você não vai conseguir se planejar tributariamente, financeiramente, enfim. Acho que é algo bastante importante. Então, para os investidores que estão com medo agora com essa questão do VGBL, é meio que a hora de se programar. E falar assim, puxa, daqui para o final do ano, qual é o máximo de dinheiro que eu posso aportar em VGBL? Boa. Né? Vai ser esses 50 mil por mês a partir de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E é isso. Se fizer além disso... Cara, e assim, talvez não seja a melhor expressão, né? Mas eu tenho visto assim, você olha, os movimentos do governo, às vezes parecem meio esquizofrênicos, assim. De um lado, você tem o juro subindo pra caramba. Daí depois estimula crédito, não sei o quê. Ou seja, já tira a eficácia da política monetária. Daí depois vem e aumenta imposto sobre o crédito, para tentando a arrecadação. Daí depois vem e fala assim, já sabe que vai precisar de uma reforma da Previdência. E nessa reforma da Previdência, você vai ter que ampliar, aprofundar o teor híbrido do sistema, no sentido de complementariedade. Você precisa de previdência complementar. Daí você vai, dar na cara de um dos veículos importantes, porque assim, por exemplo, estava conversando com um cliente, inclusive, falando, olha, hoje, né, ele falou, olha, eu tenho previdência, preciso aportar, tenho uma grana para aportar, só que eu não tenho renda tributável, né? Ele não é CLT. Tem que fazer VGBL. Pô, então tem que fazer VGBL. Só que daí ele vai começar a pegar. Eu falei, cara, olha como prejudica um veículo fundamental para ajudar no governo nessa própria transição. economia. Exatamente. Poupança do futuro. É por isso que eu falo assim, pô, uma coisa de maluco, entendeu? Seguindo aqui com a pauta do nosso podcast, saíram algumas pesquisas de popularidade, né, da administração pública atual nesses últimos dias, com uma deterioração bem relevante, como você adiantou, né, Matheus? A minha pergunta é, essas pesquisas já refletem o episódio do IOF, que foi bem no finalzinho da semana passada? Já começa a refletir, sem dúvida. Tanto o IOF como gradualmente a do INSS, que sequer ainda explodiu completamente, porque pode ter uma CPMI. Lembramos o que aconteceu na CPI da Covid, como desgastou o presidente Bolsonaro à época.
E pode gastar o presidente Lula agora a questão do INSS. Ah, não, porque começou em outro governo, não importa, bonitão, tá no seu governo. Ah, não fui eu que achei, mas escalou no seu governo também, né? Então, assim, e não tem porquê, se começou em outro governo, não tem porquê você ser contra a CPMI, né? Se É começou em outro governo, verdade, você né? tem que ser a favor, para mostrar. Estranho, né? Então, por quê? Tá pensando na eleição. É isso que eu falo. Quem antecipou o debate não foi o mercado financeiro, não foi a Faria, foi o governo. O governo Sim. começou o ano, o debate eleitoral. O governo começa o ano com a reforma, com a reunião ministerial, falando da eleição. Foi a primeira fala do Lula, falando de eleição. Então, assim, olha como ficou, né? Antecipou o debate, necessariamente. Então, assim, já tem negócio de IOF? Tem. Tem tudo? Ainda não. Talvez piore. Talvez piore. Essa popularidade pode cair mais. A desaprovação do governo ultrapassar 60% não é impossível. Ah, daí vai ter, eventualmente, chegar num teto de desaprovação. Claro, naturalmente, o Lula tem eleitores fiéis, assim como o Bolsonaro tem eleições, né, essas figuras mais populistas, seja a direita e a esquerda, vão ter a base fiel que não vai largar o osso nunca. Né? Mas vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo. Né? E você vê pelas pesquisas que gradualmente ele deixa de ser um candidato favorito. Né? Normalmente, quem está na Sim. cadeira de presidente é o candidato favorito, a reeleição, né? Ou incumbência. A gente já tem falado aqui há algum tempo que o incumbente está enfrentando dificuldades ao redor do mundo. Tem uma ou outra exceção, mas via de regra tem enfrentado dificuldades. E, inclusive, essa expectativa de mudança do pêndulo político tem animado os investidores para a América do Sul. Né? Porque ao longo dos próximos 18 meses, não só o Brasil vai ter eleição na Bolívia, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição na Colômbia e daí vai ter eleição no Brasil. Tá? Nem todos você tem necessariamente um candidato, uma figura mais reformista. A maior parte deles parece que vai aparecer, pelo menos no Chile e no Brasil, parece que tem candidatos reformistas, fiscalistas aqui no caso, em especial, para pensar um pouco desse prêmio na curva de juros, aí, beneficiar ativos de risco, né, pensando do ponto de vista de investimento. Aqui tem personagens mais claros. No Colômbia e na Bolívia não necessariamente, mas mesmo assim você vê o sentimento anti-incumbente. Tanto que, por exemplo, na Bolívia, o cara sequer vai tentar a reeleição. O Luiz Arce, ele sequer vai tentar, porque você via nas intenções de voto, ele não tinha nem 10%. É muito menos, né? Ele pontuou em uma pesquisa 2%. O cara incumbente, o presidente atual. Então, é um negócio que tem acontecido e cada vez mais a gente vai ver. E o que isso vai provocar no governo? Né? Porque por isso que eu fico com o pé atrás, por isso que tem um ceticismo no ar dessas medidas apresentadas. A gente já viu o Lula, né, recuando de medidas que ele pediu, que eram com teor mais fiscalista. Por exemplo, aquele pacote de contenção de crescimento dos gastos públicos, quem encomendou foi ele, para recuperar o grau de investimento brasileiro. E quando foi chegando na hora, ele recuou. Pode acontecer a mesma coisa aqui. Ele vai vendo a popularidade dele caindo, 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 e agora ele vai ter que fazer um corte, porque ele precisa, porque ele colocou os gastos numa trajetória, já era ruim, mas ele colocou numa trajetória muito pior, e vai falar, na hora ele vai falar, não, tempo, parou, vamos derrubar isso aqui. Entendeu? E por isso que o pessoal fica mais cético mesmo. Então, já tem um pouco do efeito do IOF, pode ter mais, dependendo de como for tratado ao longo das próximas semanas, e tem também do INSS. Não acho que seja espuma. Tem gente falando, espuma, o negócio do INSS. Não é. Pode piorar bastante a popularidade do governo. Perfeito. Bom, bora falar de cenário internacional agora? Vamos lá. Saiu o relatório ADP, que mostra aí a criação de vagas no setor privado, vagas de emprego do setor privado, que veio bem abaixo do esperado em maio. Tinha uma expectativa ali de abertura de mais de 100 mil vagas, veio em 37 mil. E teve outro indicador de atividade que também surpreendeu para baixo, né, que foi o ISM de serviços, também abaixo do esperado em maio. É claro que ainda tem o payroll para sair essa semana, né, que ele mostra a criação de vagas não só no setor privado, como também no setor público. Então, assim, em termos de mercado de trabalho é o mais relevante. Mas eu queria entender de vocês. Vocês acham que a desaceleração como efeito das tarifas começou a acontecer? Quer falar, João? Eu acho que a economia americana ainda tá num voo de cruzeiro bastante interessante, viu, Lari? Assim, o ADP, lógico, é um indicador importante, mas é um indicador que às vezes não captura o que está realmente acontecendo na economia. Às vezes ele tem atraso, ele tem delay, e aquilo lá não conversa muito com a dinâmica econômica, né? Bom, enfim, a gente começou esse mês de junho, na verdade terminamos maio com a economia americana reacelerando de uma forma brutal.
Se você olha lá os dados, o dado do Fed de Atlanta, poxa, ele mostrou um crescimento acima de 4% na última medição. Lógico que isso pode até desacelerar, mas parece que tem um crescimento já contratado para o segundo trimestre, ou seja, certamente não entraremos em um processo de recessão técnica, né? Que está todo mundo já um pouco preocupado ali no começo do ano, o primeiro trimestre foi ruim. Então, eu confesso que assim, olhando para os resultados das companhias, olhando um pouco para essa dinâmica, eu ainda estou despreocupado. Eu acho que a economia americana ainda está quente. Qual a sua leitura, Matheus? Eu entendo que o mercado americano ainda esteja quente, assim como o João, mas entendo que inevitavelmente haverá uma desaceleração. Agora, é natural que o Fed também queira ver essa desaceleração de maneira mais clara, antes de mudar a sua postura. Por que eu digo isso? Porque inevitavelmente haverá um impacto na atividade, todo esse choque que a gente tem vivido. Primeiro na expectativa, depois materialmente. E nos preços também. Ele vai ficar num dilema ali de se corta, se quanto corta, porque você vai ter desaceleração, talvez não tanto quanto se temia, mas ao mesmo tempo terá também pressão de preço, por conta das tarifas. Tudo bem, é só um choque, depois você estabiliza no patamar mais elevado. Ainda assim. Então, eu ainda vejo uma economia saudável, ainda vejo uma economia forte, mas, assim como nas expectativas para os investimentos, perdeu-se um pouco o apelo do excepcionalismo americano, não é que tenha acabado, mas perdeu um pouco o apelo, fragilizou um pouco a tese, a gente vai ver isso na economia real também. Já temos alguns sinais de aceleração. Isso não significa recessão, necessariamente. Eu ouvi gente falando que os Estados Unidos vão entrar em recessão. Não sei se é o caso. A economia americana ainda é muito robusta, é uma economia forte, é uma economia que vai experimentar mais incerteza, vai experimentar mais choques, como que vimos ao longo das últimas semanas. A questão comercial vai continuar impactando, porque a gente está só no começo do governo Trump e promete ser muito mais errático do que foi o primeiro mandato do presidente republicano. Ainda assim, você tem uma robustez que vai ser fragilizada aos poucos e vai desacelerando. Tudo isso para dizer o seguinte: o ADP, de fato, ele não traduz necessariamente muito bem. Provavelmente você que está vendo este vídeo já sabe, nós ainda não sabemos, o payroll já será divulgado, o payroll tem uma aderência maior, é a cereja do bolo dessa mini temporadinha, né? Semana de dados de emprego. Então, você já deve saber, né? Se veio mais forte, veio mais fraco, vem em linha. O ideal é que venha em linha ou levemente abaixo, abrindo espaço para corte de juros. Né? Não pode vir muito forte, né? Ou muito fraco. Né? Porque daí você permite corte de juros. A gente viu corte de juros do BCE, a gente pode ver corte de juros do Fed, e daí abre a porta, né, para um eventual corte de juros no Brasil. Ah, Matheus, ele ainda não encerrou o ciclo, ele vai subir mais uma vez. Tudo bem, pode subir mais uma alta residual de 25 pontos. Ainda entendo que nosso Banco Central deva cortar. Ele só irá cortar, ou terá mais conforto para cortar, se o Fed cortar antes. Então, por exemplo, a gente corta na última reunião do ano, o Fed na penúltima. Porque daí você vai ter mais um trimestre, né, de atividade, dados de atividade que o Fed vai poder absorver, tanto o impacto nos preços dessa incerteza comercial, bem como na atividade em si. Então a gente tem um amadurecimento maior, ele vai ter o primeiro tri, o segundo tri, o terceiro tri, para entender para onde caminhar. No último trimestre, para mais um corte ou não. O mercado ainda espera um corte de juros esse ano. Espera. E eu concordo com essa visão, eu entendo que haja espaço. É que ele não vai falar isso agora. Porque assim como nós, no olho do furacão, ele quer manter a cautela, ele não vai fazer nada, vai esperar o amadurecimento de dados. Daí o Trump vai ficar maluco, vai ficar xingando o Jeremy Powell, e é isso. Já estamos acostumados, é isso que vai acontecer. Seguimos dependentes de dados aí também, de inflação, né? Exatamente. E daí tem esse negócio do Trump, né, que agora virou o acrônimo novo, o Taco Trade. Não sei se vocês viram, né, agora tem um novo acrônimo no mercado, que é o Taco Trade, né? Taco é de taco mexicano mesmo, só que é Trump always chicken out, que é Trump sempre se acovarda, que essa é a interpretação do mercado, de que o Trump vai sempre dobrar a aposta infinito, né, e depois ele recua. Por isso que é covarde. Ele não gostou nada disso, ele ficou bravíssimo, né, parece. Não gostou, foi o Financial Times que criou, não fui eu, tá? Eu tô falando que o Financial Times criou. E por quê? Porque o mercado retomou o patamar pré-2 de abril, pré as tarifas recíprocas, que estão em sob judicialização também, né, e ninguém sabe para onde vai. Na verdade. E essa incerteza de vai ou não vai
vai modificar a expectativa dos investidores, vai modificar a expectativa dos empresários e consumidores e, como consequência, terá um impacto na atividade negativo, tá? Negativo. Então, haverá desaceleração, talvez não tão brutal a ponto de uma recessão nos Estados Unidos, mas haverá. E daí abrirá espaço, aí sim, para corte de juros por parte do Fed. Eu queria pontuar Se a inflação se comportar, né? Sim, mas eu não vejo um choque bizarro de inflação, de modo que ele vai se assustar tanto, que daí ele fala, não vou cortar nunca. Eu concordo, até porque as commodities estão ajudando, né, esse ano, assim. O petróleo tá, apesar da recuperação aí dos últimos dias, né, tá É. bem comportado, cai aí um pouco abaixo de 10%, talvez, no ano. Então, mas ainda a ver, né, tem essa tarifa nova e maior sobre aço e alumínio, de 25% para 50%, que ele assinou ordem executiva essa semana, né, não foi uma ameaça apenas, e tem aí alguns repasses de companhias planejadas, né, de preço para junho e para os próximos meses. Agora, ainda nos Estados Unidos, eu ia passar para o fiscal, Uhum. como mais um fator que contribui para a rotação global aí de recursos. Mas vai lá, Jones. Só para pontuar essa questão, dos Estados Unidos como centro do mundo de investimento, e aí tem a ver um pouco com esse dólar, e por isso que as coisas estão do jeito que estão. Mas assim, eu vou voltar para a questão da tecnologia, né? Porque nesse começo de ano, muito se questionou as empresas de tecnologia e que estavam muito caras, etc. E que, olha, a gente precisa achar as novas fronteiras. E no fundo, não existe uma nova fronteira de tecnologia que não nos Estados Unidos. E a gente viu isso muito agora nesse mês de maio. Os investidores voltaram a comprar a maior parte dos cases de tecnologia, já tem alguns que estão em máximas históricas. NVIDIA quase se aproximou, por exemplo, da máxima histórica. Porque o concorrente é a China. E o concorrente é frágil nessa questão da tecnologia, nessa questão de... na verdade, não é nem na questão da empresa, mas na questão de disponibilizar investimentos em tecnologia para investidores estrangeiros. E a gente não tem tecnologia no resto do mundo. Então, o recurso ele saiu, mas uma parte do recurso está voltando sim para a tecnologia. A gente teve captação de recurso de novo para esse segmento. E eu acho que tem um limbo da Bolsa Americana que não está ligado à infra, que não está ligado a essa dinâmica do novo, que aí sim vai sofrer. Que aí sim vai ficar no marasmo. Né? Aquela empresa de rede de restaurante. Fica no marasmo. Mas quando a gente olha para o segmento de tecnologia, gente, o negócio vai voltar a andar de um jeito que a gente não está... Assim, a gente vai ver de novo essa história. Hoje, exatamente neste momento, foi feito... rolou o IPO da Circle, que é a empresa de stablecoin. As ações estão subindo nada menos do que 200% no dia do IPO. 200%. Ou seja, você tem uma demanda reprimida por tech muito grande. Tá? É como se o globo tivesse... Os investidores globais estivessem escolhendo seus cavalos da seguinte forma. Nos Estados Unidos, eu vou para o canal da tecnologia. Na Europa, eu vou apostar na reindustrialização. E aí, tudo aquilo que financia essa reindustrialização. E nos emergentes, eu vou procurar oportunidades por conta de desconto. Então, tá interessante esse mapa. E até por isso que eu acho que a gente está num momento de bull market muito relevante. Muito importante. E só um ponto para falar, você já vai falar do fiscal, mas só para pensar, Lari, a gente teve esse aumento do imposto no aço, né? Saiu lá de 25% para 50%. Mas vamos ter na cabeça aqui. O dólar se desvalorizou em relação às demais moedas 10%. Uhum. Ou seja, esse imposto, na verdade, é de 15%. Se a gente pensar num aço europeu, num aço global. Né? Essa desvalorização da moeda americana meio que compensa esse contrapeso aí que a gente está vendo, e por isso que eu concordo bastante com o Matheus, que talvez essa inflação não venha. Uhum. Não venha. Você tem um contrapeso, esse preço vai ficar ali meio parado, entendeu?
Faz não sentido. acho que as coisas vão ser tão críticas quanto a gente estimava, vamos dizer assim. Talvez tenha uma resiliência inflacionária maior, mas um choque, como o pessoal temia que as tarifas pudessem gerar, talvez É, não. Perfeito. Fiscal. A gente falou bastante do Big and Beautiful Bill, né, no último episódio, Aliás, mas o Musk tá falando todas Estão aqui, ó. brigando publicamente, Estão brigando inclusive. publicamente aqui Agora agora. soltou uma bomba aí, inclusive do Donald Trump agora. então, se depois quiser pode comentar dessa bomba, não vi, mas, veio aí o mercado começou a comentar da tal seção 899, né, do projeto de lei, orçamentário do Trump, que coloca uma possibilidade de o governo colocar um imposto de retenção sobre investidores, né, sobre o capital de investidores de países que taxam as empresas americanas injustamente, né, mas o que caracteriza esse injustamente ficou muito vago. A gente viu já o que eles fazem quando eles falam que é justamente. Vem com uma coisa maluca. Vamos ver o Liberation Day lá. É um negócio de louco que eles fizeram ali. Ficou vago e, assim, daria aos Estados Unidos o direito de colocar um imposto de retenção sobre a renda passiva, né, de investidores, sejam eles governos, pessoas físicas, empresas, inclusive do Tesouro Americano, né, e isso caiu meio como uma bomba, porque investimentos de bancos centrais no Tesouro Americano são isentos, né, de impostos. Então, assim, isso foi visto de certa forma, né, como um certo controle de capital aí, e dá mais um motivo, né, para o investidor tirar o dinheiro dos Estados Unidos. Mas o projeto de lei ainda não foi aprovado, está em votação no Senado, a expectativa é que seja votado, aliás, o Trump pressiona para que seja votado até o Independence Day, né, até o 4 de julho. Mas, Matheus, eu queria te ouvir, assim, sobre como o Senado vai tratar essa sessão, né? Se isso realmente na Casa Legislativa é uma coisa que está gerando rebuliço. Vamos lá. A proposta em si, ela é bem diferente daquilo que a gente pensava do que seria o governo Trump, né? A gente sabia que ele viria com corte de impostos, ele proporia, mas imaginava que até lá ele pudesse já apresentar também contrapartidas de gastos estruturais e o Dodge teria feito mais impacto. Nada disso aconteceu, né? Inclusive a pessoa que comandava o Dodge, que já saiu do governo, Tá o aqui, Elon Musk, brigando. tá brigando com o Donald Trump aí, não fez o quanto prometeu que faria, né? Que ele tinha prometido primeiro 2 tri, daí depois virou 1 tri, no final foi menos de 200 bi. Que foi 160, esse número é questionado, mas vamos supor que seja 160. Assim, a ideia era muito boa, né? E daí até eu achei que seria muito boa e tal. Então, no fundo, né, a gente vê de novo risco fiscal aumentando nos Estados Unidos. Teve um downgrade recente, tudo bem que ali, né, é muito mais lag indicator, essas agências de risco. Eu tenho certeza que o Enzo deve ter comentado aqui já anteriormente, mas o grande ponto eu não acredito que do jeito que tá, vai conseguir passar pelo Senado. Assim como na Câmara a maioria é tímida, mas talvez o Trump tenha sido bem sucedido no barulho que ele fez. Os senadores estão muito mais desconfortáveis com a proposta. Existe maneira de burlar isso, mas ele ainda precisaria dos republicanos que formam essa maioria tímida. Tem moderados republicanos no interior do Senado que podem... Assim, não existe mais aquele tradicional republicano do Tea Party, que era o que nós chamávamos também de deficit hawk. O Tea Party era uma ala mais conservadora do Partido Republicano, né? Agora, com o MAGA, eu nem sei o que aconteceu, porque apareceu essa ala populista nacionalista dentro do Partido Republicano. Mas o Tea Party antes tinha elementos que eram os falcões do déficit, que eram pessoas que se importavam com o problema fiscal americano e estavam alertando, eles estavam certos. É que esse povo não existe mais da maneira como existia no passado. Estão muito mais fragilizados. E o que está acontecendo, essa escalada da dívida pública que pode chegar a 40 trilhões de dólares com essa proposta, é a prova disso. Então, talvez do jeito que está, não passe. O Senado vai dar uma modificada. Principalmente com esse barulho que tem sido feito agora, que não passou despercebido. Vai passar boa parte? Sim. Mas ele provavelmente vai ter que fazer algumas mudanças ali. Porque gerou muita polêmica. Né? E cheira mal essa questão de injusta. É injusto o que vocês fazem com a gente. Como assim? O que você vai fazer? Como assim injusto, né? Enfim, então, do jeito que tá, acredito eu que haja mudanças, né?
tímidas, talvez uma ou outra coisa caia, não vai mudar a trajetória, assim, a proposta em si, ela vai continuar tendo um impacto negativo fiscal, é bom para a questão de impostos, etc., mas vai ter um impacto negativo fiscal. E daí aprofunda um pouco essa aversão a risco que a gente tem visto, né? De recursos saindo dos Estados Unidos e indo para outras regiões que não andaram tão bem. E daí, pessoal, não é em absoluto, né? Não significa o fim dos Estados Unidos. Isso. É que, assim, ao longo dos últimos mais de 10 anos, muitos recursos foram para os Estados Unidos. Até o começo do ano, 30% dos portfólios globais, né, estavam nos Estados Unidos, até mais. Imagina que desses 30, 25 venham, 25 fiquem, 5% se espalhe. É brutal a quantidade de É dinheiro. Né? brutal. Então vai para a Europa, em especial no setor de defesa, vai para a Ásia, na China, em tecnologia, principalmente depois do DeepSeek Day. Vem para emergentes, por exclusão Brasil, né? Vai flutuar pelo mundo, né? E assim por diante. Então gera um pouco mais de aversão a risco. Para a gente fechar o assunto internacional, vamos então falar de Europa. Nessa semana, o Banco Central Europeu cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para 2% ao ano. Depois de 2 dados de inflação que vieram bem abaixo do esperado, principalmente inflação no atacado, né, que veio em deflação, a inflação ao consumidor veio positiva, mas abaixo da meta do continente, né. Só que veio com um discurso aí que deu a entender que eles falaram assim: olha, estamos confortáveis nesse patamar atual, né, para enfrentar as incertezas econômicas. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, vocês acham que acabou esse ciclo de corte de juros pelo Banco Central Europeu, pelo menos por hora, né? E segundo, o que isso significa para o fluxo global que tem ido para a Europa, né? Assim, tanto que o euro valoriza 10% em relação ao dólar esse ano. Então, aí 2 perguntas, né? Política monetária na Europa e câmbio. Uhum. Mari, é muito interessante porque você tem uma queda dos juros que teoricamente deveria levar à fuga do euro, né, em relação às demais moedas, e o que a gente está vendo é o pessoal comprando euro, o pessoal comprando ativos de risco. Ninguém está aí pelo bonde. Tá todo mundo aí para comprar equity. E daí é bom que a taxa de juros caia mesmo. E aí é Uhum. bom que a taxa de juros caia mesmo. Esse efeito de alimentação. Na verdade, é isso, né? O recurso que está saindo dos Estados Unidos é aquela partezinha branca da onda lá de cima que estava alocado em renda variável. Não é a renda fixa, né? O investidor está saindo dos Estados Unidos para tomar risco no resto do mundo. E é o que está acontecendo na Europa. E aí os juros caem, retroalimenta esse apetite a risco pelos ativos europeus. Eu tenho acompanhado bem de perto os ativos. Quando você olha o setor bancário, está andando muito na Europa, muito, muito, é o destaque. As small caps europeias começaram a andar, e aí tem de tudo, gente. Desde daquela empresa de retail e varejo até grandes empresas do setor ali de industrial. E o grande destaque é a Alemanha. Sem sombra de dúvidas. Mas quando você abre o índice da Alemanha, e a gente já discutiu isso, é tudo caro pra caramba. Por quê? Na verdade, essas empresas não têm crescimento há algum tempo. Né? Então, você precisa desse ciclo de aceleração da economia para essas empresas darem resultado. Os investidores estão colocando dinheiro na frente. Tá todo mundo apostando que o pacotão alemão vai gerar um impulso na economia, e todo mundo apostando que, assim, poxa, a combinação, né, da política monetária com política fiscal vai empurrar a Europa. Né? E aí começa, né, todo aquele discurso, a Lagarde veio, olha, o euro pode ser de novo uma moeda para ser reserva de valor global, para os investidores fugirem do dólar. Aí começa aquela história que a gente não sabe até onde vai. Mas é interessante, é um momento interessante para a Europa. Um momento interessante. Difícil de fazer picking, viu? Bem difícil de fazer picking. Daí você vai ver de novo o pessoal falando de granola, de tese de defesa, que agora tá em alta, né? Militarização. A gente recomendou, inclusive, o Uhum. MSCI Germany, né? Tá indo super bem, né? Tá indo super bem. A gente recomendou recentemente aí no Carteira de Portfólio Institucional da casa. Tem um exemplo interessante, né? E aqui naquele papo
de tecnologia que eu estou pontuando. E eu acho que está muito legal para o investidor que olha globalmente, que pensa globalmente seus portfólios. A Wise, que é uma empresa inglesa, né? A Wise de cartão de De câmbio. câmbio. Eles anunciaram hoje, inclusive, que eles vão listar as ações na NYSE ou Nasdaq, enfim, vão listar nos Estados Unidos as ações. As ações dispararam mais de 11%. Quer dizer, o que é a leitura? A leitura é que as empresas e o capital eles vão procurar esses nichos específicos para, vamos dizer, para se tornarem mais atrativos aos recursos. Então é isso. Na Europa a gente vai ver esse ramo industrial, o ramo bancário. Os bancos europeus têm uma vantagem operacional em relação aos bancos americanos. Eles têm uma regulação mais leve, engraçado, né? Na Europa. Por Mas incrível que enfim, pareça, né? eles têm uma regulação mais light, eles não precisam comprar os bonds europeus no seu balanço, enquanto os americanos precisam se manter ali dentro do Treasury. Então, assim, isso tá dando fôlego. Tá bastante interessante. Fazer essa alocação global tá bem legal. Ó, nesse momento aqui, o dia da decisão, né, do BCE, o euro sobe 0,19% em relação ao dólar. É isso aí. 1,14. 1,14. E eu tenho muito na cabeça que grandes chances desse euro... Bom, vai ficar mais caro ir para a Europa do que a gente passear Isso é nos Estados verdade. Unidos. Grandes chances desse euro bater ali, talvez, níveis que a gente viu no pré-pandemia. Que era o quê? 1,25? 1,25, 1,30, a depender da dinâmica europeia, né? Muito bem. Bora pro compra ou vende? Bora. Vamos. Compra ou vende petróleo a $65 por barril. Vai, João, você primeiro. Eu vendo. Tô contigo, eu vendo também. Eu Por quê? vendo petróleo. Mas aqui, ó. Não, vai lá, faz a sua justificativa primeiro. eu Eu acho que tenho uma ressalva. Vamos lá. Tem um ponto de vista macrofinanceiro. Para mim não, na verdade, se você olhar e testar, você vai ver que a correlação do petróleo com o dólar passou a ser gigante nos últimos anos. Quando o dólar cai, o petróleo cai, quando o dólar sobe, o petróleo sobe. E isso está conectado à questão de que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Ponto. Isso tem acontecido também para outras commodities. Essa relação ela existe com outras commodities também, que os Estados Unidos é grande produtor. Me parece que assim, a expectativa de desaceleração da economia americana com um dólar mais fraco vai empurrar o petróleo para baixo. Ponto, é isso. Tem muito o que fazer. Esse macrofinanceiro. E não era essa relação no passado, né? Vamos lembrar que quando o dólar subia, enfim, o petróleo caía e vice-versa. Então, essa relação. E tem um outro ponto que aí eu acho que é mais geográfico e acaba que não sei se eu posso falar geopolítico, porque no fundo a gente está vendo uma construção de uma nova matriz energética na China, muito relevante, os veículos elétricos, muito relevante, e a China deixa de ser um propulsor da demanda de petróleo por conta dessa mudança poderosíssima da matriz de transporte. E ela está exportando essa matriz de transporte para o resto do mundo. E o mundo precisa seguir. Isso está ganhando uma velocidade grande. A China está produzindo carros melhores, está produzindo carros com maior autonomia. Tem carro elétrico com autonomia de 1.000 quilômetros agora. Então vamos ter isso na cabeça. Daqui a pouco, gente. Para mim, aquele mapa do petróleo que a gente já discutiu aqui dentro de casa algumas vezes, lá de trás, que era, olha, olhando os próximos 10 anos, o consumo de petróleo vai cair, não sei o quê. Vai acontecer. E a gente tem que tirar da margem equatorial o quanto antes, então. O quanto antes, que é o que a OPEP está fazendo. O que a OPEP está fazendo agora? Primeiro, eles tentaram fazer com o açúcar, a gente vai falar de COSAN, mas enfim, já vou adiantar aqui. Eles tentaram fazer primeiro com açúcar, né? Lembra que os árabes vieram para o Brasil? Quero comprar tudo que é commodity agrícola aqui no Brasil, isso faz um ano? Uns 2, talvez. Um ano e meio? E agora o que eles querem? Montar as fazendas de IA. Percebeu? Que eles estão trocando energia por IA agora? E foram lá e fecharam o acordo de trillions and trillions com Trump? Nossa Senhora. Então, eu falei que eu vendo com uma ressalva, porque assim, né, eu vou assumir que eu tô no equal weight aqui de petróleo, vai, Uhum. sei lá, tem
tem 13% de petroleiras e Sim. derivados de petróleo no Ibovespa, né? Então, assim, se eu tivesse neste percentual, eu reduziria. Uhum. Que é uma coisa que eu fiz aí nas carteiras, né, ao longo do ano. A gente reduziu um pouco petróleo, mas eu manteria na carteira e não tão longe assim desses 13%, porque tem um fator geopolítico, né, que ficou esquecido, ficou adormecido, né, ao longo desse ano, desde a posse do Trump, porque ele estava pressionando por um acordo de paz ali Uhum. entre a Rússia e a Ucrânia. Parecia que ia realmente sair, né, que a gente ia chegar ao fim dessa guerra. E acabou ganhando novos capítulos, com novos ataques É. aí entre os dois países, né? Então, afastando, pelo menos por hora, um acordo de paz e também um acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, importante, o produtor mundial de Uhum. petróleo, teve algumas sinalizações de que não deve sair tão cedo também. Então, assim, o risco político, ele vem, aliás, né, melhor colocando aqui, o petróleo como hedge geopolítico, ele funciona Sim. justamente quando a gente não espera, né? Uhum. Porque é uma coisa difícil de prever. Então, assim, eu venderia para ficar um pouco abaixo do índice, manteria em carteira, mas eu gosto muito do microeconômico de uma petroleira que é a Prio. Então, Uhum. assim, essa eu até aumentei recentemente, né, em uma das carteiras. Eu acho que tem alguns gatilhos aí para acontecer. É uma boa forma de se expor ao dólar, de se expor o que tem que ter em carteira, né? Menos, mas tem que ter. Então, tem gatilho aí da liberação do IBAMA para a produção de Wahoo. Tem o gatilho da entrada da operação integral de Peregrino, que vai gerar ganhos de eficiência e rentabilidade para a companhia a partir de 26. Então, eu acho que via produtoras de baixo custo aí é o caminho. Você, Matheus, compra ou vende? Eu vendo. Então, já que vocês estão vendendo, eu vendo também. Vou acompanhar vocês. Ó, motivos, né? Desaceleração na margem de atividade global, oferta da OPEP aumentando e ao longo dos próximos anos, oferta dos Estados Unidos aumentando. Acho que isso justifica a venda de petróleo em si. Não só os Estados Unidos, do mundo, né? Do mundo. E tem que Marginalmente, correr. a gente vai ter o mundo aumentando a oferta. Né? Pra correr. Pra correr. É Vende isso aí. logo, enquanto Vende vale logo, alguma coisa. enquanto vale alguma coisa. É isso aí. Essa assumindo que vocês não têm carteira, hein? Compra ou vende azul. Eu não vou fazer nada. Eu não sou obrigado. Essa daí eu não vou. Porque se eu não quero vender, porque sabe que virou esse negócio maluco. Isso, Eu não vou comprar nem vender. Entrou, Eu não quero ter. naquele estágio Porque que... é cuja oportunidade tem outras coisas que eu acho melhor. E eu não quero vender, porque às vezes vai vir tiroteio. Então não vou fazer nada. Eu para tomar uma postura, assim, eu vendo a tese, mas assim, eu não vou vender o papel. Eu acho que a tese continua muito ruim. É difícil de operar. Sempre foi difícil, né? Não era para chegar perto desse setor, né? O investidor de equity tinha que pular fora disso aqui há muito tempo. Eu acho o seguinte, eu vendo hoje, se é para escolher um dos dois, sabendo que vai passar calor, né? Porque é muito, 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 muito volátil. É tipo volatilidade de cripto, né? Essa ação é uma coisa incrível, talvez até mais. Hoje, ultimamente, até mais. Mas eu acho que essa é uma tese, assim, que para ela dar certo é uma tese de petróleo a $40 e dólar a R$4, sabe? Para o economics ali da coisa fechar e ela conseguir sair dessa recuperação judicial de forma sustentada. Ela fez aí algumas reestruturações, levantou empréstimo DIP, né? Fez um aumento de capital. Então, que melhora, eu acho que dá uma sobrevida, mas esse é um setor difícil. Eu acho que para a tese vingar, por mais que a Azul esteja entre as melhores operadoras aí do setor, é uma tese de macro, né? Você precisa acreditar que então o se a gente petróleo e vende o dólar... petróleo, a gente tem que comprar Azul. Pois por isso eu acho que a ação está performando tão bem no ano, entendeu? Porque o petróleo ficou um pouco para trás, né? Caiu. Mas tem também o fato dela ter avançado na estrutura de capital dela, né? Que ainda está muito Você subótima. acha too big to fail? Eu acho. Eu acho muito essencial para falhar, né? Então tem que comprar. Não quer dizer que vai ganhar dinheiro, né? Ela exatamente. pode sobreviver moribunda aí, né? Porque é um serviço essencial, é transporte, né? Então... Até quanto O que pode acontecer com a ação é você agrupar essa ação de infinito, e aí?
É nada, né? A empresa vai sobreviver, mas não quer dizer que vai É, ser um bom investimento, é né? isso. Nunca foi. É, Tá penny stock, né? tanta história. Então, 0,97, pega uma 97 centavos. comprar opção. Compra umas É, crequinhas de opção. esses negócios, depois da pandemia, ficaram muito R$100. difíceis. Engraçado, É mas assim, difícil. não se recuperaram, não adianta. Cosan, compra ou vende? Compro. Eu também. Gosto da tese, apanhou demais, tem que voltar. Com o ciclo de Brasil vai voltar. Apanhou também porque fizeram bagunça ali, né? Ficou meio confuso o negócio de Vale. Tem que arrumar ainda a Raizen, que você estava preocupada. Mas é Tem. uma puta empresa ainda, entendeu? Não, Pô, tem a um menina problema dos de olhos ali, a alavancagem. Compass, Isso aí. brilhante. Joia da Rumo coroa. também, negócio que tem tudo pra continuar se desenvolvendo bem. Ganhadora de dinheiro. Gosto. Acho legal. Tenho. Teria. João. Eu vou comprar porque vocês estão comprando, mas eu vou botar um ponto aqui. Pra mim, tem um quê de mais estrutural na tese mesmo. Assim, para mim, essa tese de energia é focada. Puxa, vamos continuar produzindo etanol porque é bacana. É que assim, tem muito. Gás, ok, eu gosto. E De aí. transição. É. Mas eu não sei. O próximo passo do setor de transporte não é com combustível. Mesmo pra O país pobre? consumo de combustível. Não é. Você vai ter o carro híbrido. O carro híbrido vai fazer parte da tua vida. E o carro híbrido Você não roda acha o etanol uma boa solução pra país pobre? pro híbrido. Porque não vai ter espaço na matriz global. A matriz global vai abandonar o veículo a combustão. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai abandonar. Independente de ser pobre. E a gente não vai ser tão pobre assim também, né? Acho que o Brasil ele tem um caminho aí Não, pela mas pra frente. mundo, né? É muito. As mudanças, quando elas vêm numa velocidade muito grande. É a China mudando toda a sua estrutura ali. E a China é a grande máquina do mundo para exportar veículo. A gente vai se adaptar ao veículo elétrico, principalmente nos grandes centros. E numa velocidade que é mais impressionante do que a gente imagina. A plataforma é global. Não vai deixar de ser global. Acho que vai ter esse consumo, mas não é o mesmo consumo de hoje, entendeu? Acho que estruturalmente a gente vai passar por uma mudança grande nos próximos 10 anos. E aí eu não sei o quanto disso está no valuation ou não. Eu não consigo, assim, eu não sei avaliar. Tô confiando Hoje... mais com vocês e eu entendo que vocês estão olhando para isso. E já aí, tem. ok, sobre essa ótica, topo comprar. Mas é o mesmo caso. Vou citar um exemplo aqui que também vão querer me matar, mas é o mesmo caso, de certa forma, da Berkshire lá fora, que tem muito investimento em hidrocarbonetos ainda, vamos dizer assim. Uhum. Que também, sim, você sabe que, beleza, a parte do gás eu super top, super concordo, mas energia nuclear nos Estados Unidos vai avançar, vão ter outras fontes aí que vão avançar. Assim, eu acho que hoje, né, se tornou uma tese de desalavancagem, de É readequação uma de tese de valor. estrutura de capital. Essa virou uma tese de valor, finalmente. Depois de muitos anos. Né? Eu acho, nas nossas contas, né, negocia 54% de desconto de holding, né? Então, se você pegar ali o valor de mercado da Cosan vis-à-vis a soma dos ativos que acompanham, a Cosan vale 54% a menos do que a soma dos ativos, né? Então, isso é uma aritmética aqui básica. Então, e por que tá tão barata? Porque tem uma questão ali séria, né, de alavancagem, mas que tem uma solução, né? Uma solução bem, bem executável, que é vender uma série de ativos enormes, né, que tem lá, que nas nossas contas aqui podem levantar 10, 15 bi de reais. Então, isso ajuda bem a equalizar a equação de alavancagem. Concordo e tenho dúvidas sobre o negócio de distribuição de combustíveis. Agora, hoje a Cosan se tornou mais do que isso, né? Hoje, Raízen faz muito preço de Cosan, porque se tornou a fonte de alavancagem principal da Cosan hoje, né? Crítico, A né? Raízen deixou de pagar dividendo e tal. Mas você tem a distribuidora de gás, você tem a transportadora ferroviária, que é a Rumo, que está muito ligada à dinâmica do agro ali, soja, milho. Então, eu acho que assim, é um grande caso de infraestrutura brasileira que tem uma tese micro ali muito clara de readequação de estrutura de capital e muito ativo para vender.
Então, eu acho que, além disso, né, para este momento do ciclo, é interessante ter, porque ela é muito sensível a juros, justamente pela alavancagem. Só que, diferentemente de outras, por exemplo, né, a Azul, que a alavancagem ali é uma coisa que é difícil você ver uma solução de curto, médio prazo, essa tem solução, né, porque tem Sim. muito ativo, bom, inclusive, ali dentro. Então, eu compro. Fechado. Não. Eu tô com vocês, eu só fico com o pé atrás com essa tese no longo prazo. E aí, assim, vale para ela e vale para outras, né? Enfim. Mas eu acho que o momento é propício, né? Propício. Ficou bem para trás do resto, né? Ficou. Dica cultural da semana, VaptVupt, 1 minuto cada um. Eu começo? Eu vou indicar uma música essa semana. Eu vou indicar uma música porque eu tô com um hábito agora de acordar às 5h50 da manhã Com música. pra malhar. E conseguir chegar aqui na Maromba. Empíricos 8 horas, né? Ah. Então, tem que ser bem cedinho. Então, eu descobri uma música. Eu tô ouvindo aquelas playlists que o Spotify faz pra você, que eu acho o máximo, né? Baseado no que você ouve. E ele vai colocando novas músicas. E apareceu uma pra mim, do J. Cole. Eu adoro hip hop, que se chama Workout. O nome é bem óbvio, né? Mas, assim, a música é muito boa pra quem gosta de hip hop aí. Fica a dica. João. Há 2 semanas eu fui para Campos do Jordão, olha que legal. Fui levar a criançada para passear e eu nunca tinha ido. Tem um parque lá que é relativamente novo, não deve ser tão novo, faz tempo que eu não vou para lá, que é o Tarundu. Achei legal pra caramba. Tem lá um monte de brincadeira de criança, tem uns escorregadores legais, tem uma tirolesa interessante lá, bastante legal. Acho que vale o passeio para quem vai. Agora, bom, Campos nessa época agora começa a ficar caro pra caramba, então vamos lá, né? Espera passar o inverno e leva a criançada para brincar lá. Muito bem. Tá, eu tenho então 3. Tá. 3? 3. Uau. Poxa, Matheus, tá desigual esse jogo aqui, cara. Eu vou falar 3. Tá na reta final da exposição do Andy Warhol na FAAP sobre pop art, um ícone do século passado, ali, segunda metade. Virada, né, na verdade, mas vale a pena ver. Eu fui, gostei muito. Vão com a cabeça aberta, pra quem gosta de arte, obviamente. Quem gosta de pop art, principalmente. E são originais, tá? Então você vê tem original lá. Então é muito legal. Outra, exposição temporária no MASP. Eu já recomendei o MASP novo aqui. Se você não foi ver, aproveita que é o ingresso só, vai conhecer o MASP novo, vai na exposição temporária do Monet, que tá no MASP também. E se você não conhece o MASP, aproveita e vê a exposição permanente do MASP, que é maravilhosa. Se você não é paulistano e nunca foi, né, pelo amor de Deus, vai fazer isso. E por último, ainda menos importante, para você que tem filho, tem criança em casa, ou gosta de Tim Burton, o Jardim Botânico tá com Caminho das Luzes do Estranho Mundo de Jack. É um passeio noturno com iluminação no Jardim Botânico, em homenagem a uma das grandes obras do Tim Burton. Então, para quem tem criança ou para quem gosta de Tim Burton, vale a pena conferir. É dica cultural que você quer, então tome dica cultural. E eu vou em assim- todos que eu recomendo aqui, tá? Só deixar bem claro. É verdade, eu sou testemunha, o Matheus vai mesmo. Fechamos? Fechamos. Obrigada por mais esse papo, obrigada pela confiança no nosso trabalho e nos vemos numa próxima. Um abraço.